Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live da Carreira e Você. É um novo projeto que eu estou fazendo aqui no Instagram, onde eu estou convidando pessoas que tenham sucesso, que já tenham reconhecimento nas suas áreas. E hoje eu vou falar com a Chaele, mais conhecida como Chay. Ela tem um trabalho maravilhoso de home staging. Então, se você nem sabe o que é home staging, fica aqui que ela vai contar um pouquinho para você dessa trajetória profissional dela e até hoje como ela trabalha com o home stage com os clientes. Ela dá aula de home stage, ela tem um curso de home stage para alunos que queiram trabalhar com isso na sua vida profissional. Vou chamar agora aqui. Oiê! Oi, Lia, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bom? Seja bem-vinda, Chay. Tudo bem? Obrigada aí pelo convite. A gente já fez algumas outras lives e é sempre muito bom falar aqui com você sobre, né, a carreira, porque é a nossa vida, né? É, exatamente isso, né? A nossa vida profissional, que também é muito mesclado com a nossa vida pessoal. É a vida num geral, né? Chay, eu fiz esse convite para você, para quem está assistindo a gente agora, né? Eu tô com esse projeto, chama Carreira e Você, porque muitas pessoas querem empreender, muitas pessoas querem, às vezes, fazer uma transição de carreira, muitas pessoas querem algo a mais na sua carreira, mas ela olha uma pessoa de sucesso e ela não tem noção o que essa pessoa fez para chegar até lá, né? Tudo que ela percorreu, tudo que ela venceu. E eu estou convidando pessoas que eu acredito que são pessoas renomadas no mercado delas para contar um pouquinho de como foi essa trajetória profissional, para inspirar as pessoas, entendeu? E eu queria bater um papo aqui com você. É bem um papo super descontraído, tá, pessoal? Onde a Shelly vai contar um pouquinho dessa história profissional. Chay, primeiro eu queria que você se apresentasse. Fique à vontade. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou Chaele, mas conhecida como Chay. E eu sempre, desde pequena, sabe, eu sempre gostei de decoração, de, sabe, brincar de casinha, de decorar o meu quarto, de pintar, de trabalhos manuais. Eu acho que tem um pouco da minha mãe ali, que ela sempre também gostou de fazer essas coisas. Eu lembro quando a gente era pequena, ela pintava pano de prato, fazia docinho de festa todo decoradinho. E a minha madrinha também, por parte do meu pai, também tinha muito essa questão. E quando eu precisei escolher um trabalho, uma faculdade, porque eu acho que a gente sempre vive muito no futuro, né, Lia? A gente sempre está se preparando para alguma coisa no futuro. Então, desde pequena, né, a criança já nasce, a gente já pensa, que faculdade que essa pessoa vai fazer, porque ela precisa ter um trabalho, porque ela precisa fazer uma faculdade para ser, né, bem sucedida. E aí, quando eu precisei escolher a faculdade, eu não tive nenhum conflito, eu queria fazer design de interiores. E já trazendo essa gancho da carreira, gente, hoje o design de interiores é um curso reconhecido, as pessoas conhecem, as pessoas buscam um profissional, mas quando eu fiz essa escolha, há quase 20 anos atrás, ninguém sabia o que era design de interiores. Até eu tive dificuldade de achar esse curso. Eu estava entre arquitetura, engenharia, porque, né, na área de projetar o que tinha na época, e descobri o design de interiores. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero mexer com a casa das pessoas, eu quero mexer com o interior, né, dos lares. Eu não quero fazer arquitetura, porque arquitetura é um curso muito amplo, você constrói a casa, você faz uma cidade, arquitetura e urbanismo. Então eu sempre tive comigo que eu tinha que fazer algo que eu gostasse. E se eu fizesse algo que realmente eu gostasse, eu ia me dedicar ao máximo e com isso eu teria sucesso. Eu sei que hoje não é a grande realidade da maioria das pessoas, que muitas vezes tem que escolher uma profissão porque dá dinheiro. Eu vou fazer administração porque é um curso mais amplo, eu posso, né, ter mais ofertas de trabalho. Eu vou fazer enfermagem porque sei lá, eu sei que eu vou conseguir trabalho nessa área. E muitas vezes a gente deixa aquilo que realmente é o nosso propósito, aquilo que realmente é o nosso talento de lado, para fazer alguma coisa que a princípio dá dinheiro. Só que com o tempo eu vejo que a gente acaba
se corroendo por dentro e falando, olha, ok, eu trabalho, eu faço isso, mas eu não sou feliz com isso. O que eu gosto realmente de fazer? Para que caminho eu vou? E eu acho que tem um segundo ponto que é, eu faço o que eu gosto, porém eu já cansei de fazer isso, eu quero testar coisas novas. Porque diferente do meu pai, que se aposentou na empresa que trabalhou por quase 30 anos, ele acho que é o funcionário mais velho da empresa, a gente tem hoje muitas novas possibilidades. Então, Muitas. você pode fazer algo que você gosta, mas chega no momento que você fala, eu cansei disso, eu quero testar alguma outra coisa. E aí vem essa transição de carreira, essa mudança de carreira e essa busca por algo novo. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, eu trabalhava em algo que eu amo até hoje, que é o design de interiores. Trabalhei com projetos, reformas, decoração. E chegou em 2015, com a crise que teve, eu falei, olha, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer algumas coisas diferentes, mas dentro do que eu gosto, dos talentos que eu tenho, para que área eu posso ir? O que eu posso fazer? E foi aí que eu descobri o homestaging. Para quem é novo por aqui, home é casa, staging é criar um cenário, né? Encenação. Então, hoje eu preparo imóveis para que eles sejam vendidos ou alugados mais rapidamente. Então, acho que quase todo mundo já assistiu essas séries tipo Irmãos à Obra, Me Odeia, que a pessoa vai lá, reforma aquele imóvel, decora aquele imóvel para ele conseguir vender. Então, eu transformei algo que eu já gostava, que eu já fazia, em algo novo, que é trabalhar com homestaging. Então, essa é a minha introdução aqui para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E ótima introdução, viu, Chay? Até porque exatamente isso, o homestaging não é tão conhecido no mercado mais amplo, né? Então, exatamente é legal você falar sobre isso. E aí eu queria que você falasse para mim alguma dificuldade que você teve lá no começo, sabe? Quando você fez essa transição assim do design de interiores para falar, olha, eu quero, porque a Chay, só para vocês entenderem, pessoal, ela é pioneira nisso no Brasil. Então é óbvio que tudo que você faz como começo em qualquer lugar, você enfrenta muita dificuldade. Se até hoje algumas pessoas não entendem o que é homestaging, imagine isso há 7 anos, Chay, que você começou? 2015, né? Tem 7 anos. 7 anos. Me fala alguma dificuldade, compartilha com a gente alguma experiência que você teve aí lá no começo para começar a fazer essa transição e começar a introduzir esse conceito no mercado no Brasil. Eu acho que existe uma questão, Lia, que as pessoas são muito imediatistas hoje, tá? Então você fala, hoje a Chay saiu do design de interiores, é referência no homestaging. Só que eu consegui isso ao longo de quase 5 anos. Então, em 2015, eu precisei fazer alguma coisa diferente porque veio uma crise, a gente precisa se reinventar e eu fui buscar me especializar e testar muita coisa que, né, aqui no Brasil mesmo, colocar em prática. Em 2018, eu criei o que eu chamei de homestaging cenográfico, onde eu mobílio imóveis que estão vazios, utilizando móveis cenográficos, tipo sofá feito com caixas de papelão, enfim, cama com colchão inflável. E então, o primeiro ponto que eu acho que é importante da gente sempre frisar é a questão da linha do tempo, tá? Tudo que a gente vai fazer, a Lia trabalha muito com transição de carreira, já fiz mentoria com ela para implementar algumas coisas dentro do meu treinamento, até na minha própria rotina mesmo. Então, tudo isso a gente precisa trazer para essa linha do tempo, para a gente não ficar ansioso de olhar para os outros e falar: a Chay tem sucesso, a fulana tá fazendo tal coisa, a outra pessoa tá assim, e eu tô para trás. Porque a gente sempre tem essa sensação de comparação com o outro e não entende a questão da jornada. Então, esse é o primeiro ponto. Eu demorei de 2015, mais ou menos, de quando eu comecei, até mais ou menos 2018, que foi quando eu comecei a dar as primeiras palestras, e aí fiquei um pouco mais conhecida e vim crescendo. E é um trabalho diário, tá? Então, assim, todo dia você falar sobre isso, você divulgar, você compartilhar. Eu acredito que hoje eu sou essa referência porque eu compartilhei muita coisa, compartilho muita coisa. Conheço outras pessoas que trabalham com homestaging até antes de mim, assim, só que elas não compartilharam nenhum conhecimento, muito pelo contrário,
elas queriam, né? Eu lembro que quando eu comecei, teve algumas pessoas que até queriam proibir que eu utilizasse esse termo, que eu falasse que eu era, porque elas achavam que só elas tinham o direito, né, de utilizar a técnica, de falar. Então, eu acho que um segundo ponto importante é o quanto a gente compartilha esse conhecimento que a gente tem. Se você pegar os grandes nomes hoje que a gente relativamente dizem, né? Ah, essa pessoa tem sucesso, você vê o quanto ela compartilhou de conhecimento. Às vezes ela escreveu um livro, tem um filme, tem um vídeo, ela compartilhou, por isso que ela é uma pessoa de sucesso. E falando de alguns problemas e dificuldades, eu acho que a gente, né, muitas vezes romantiza algumas situações, tipo, Com eu, certeza. né, assim, eu vou fazer, que lindo, maravilhoso. E muitas vezes a gente tem que quebrar essas nossas barreiras e muitas vezes a gente não tem que dar ouvido a algumas pessoas. Então, eu faço isso desde quando eu comecei com design de interiores, né? Comecei a fazer uma faculdade que acho que eu fui a segunda ou terceira turma a se formar em design de interiores, então é algo relativamente novo na época. Meu pai, assim, minha família ficou super preocupada, porque até então quem trabalhava com isso era os decoradores que vinham já de uma classe mais rica, mais abastada, e a gente tinha uma vida simples, então como é que eu vou conseguir emprego nessa área? E aí eu fui desbravando isso. Logo depois que eu terminei a faculdade, eu me formei em Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, fiz minha faculdade em Goiânia, e logo depois que eu me formei, mais ou menos um ano depois, eu me mudei para São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém. Trabalhei em algumas empresas e alguns anos depois montei o meu escritório e fui, né, galgando cada dia ali o meu espaço. Dentro do homestaging, que é o que eu trabalho, meu foco principal hoje, é válido lembrar que, eu não sei se a maioria que são mulheres, né, que está assistindo a gente, mas Sim, a vale maioria é lembrar. mulher. A maioria é mulher, então. O mercado imobiliário, ele é muito formado por homens, né? Ele é muito... tem essa visão do homem em cima da venda do imóvel, do investidor. Então, eu acho que tem uma certa barreira da gente conseguir entrar em alguns mercados, mas eu acho que também depende muito do foco que a gente dá para aquela situação. Eu vou ser bem sincera que eu não tive muitos problemas para entrar dentro desse mercado, de conhecer os grandes players desse mercado, porque eu sempre tive uma abordagem muito profissional do meu trabalho. Então, eu acho que a forma como a gente expõe o nosso trabalho, a forma como as pessoas, como a gente quer que as pessoas nos vejam, é importante. Então, assim, tive algumas dificuldades, alguns preconceitos, mais no sentido de ser algo relativamente novo, mas, no geral, como eu sempre tentei falar a linguagem dessas pessoas, eu sempre fui muito bem recebida. Até porque eu faço algo diferente que realmente impacta no trabalho deles. Eu acho que é isso. Chay, você é ótima e ela é muito comunicadora, gente. É Se você muito deixar, bom eu falo até conversar com amanhã. ela. Chay, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que foi começar a criar um curso para desenvolver pessoas profissionais da área de homestage? Conta um pouquinho isso pra gente. Olha só, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito de ajudar outras pessoas, de compartilhar as coisas. E quando eu comecei com o homestaging e eu vi que essa era uma área muito interessante dentro do mercado de trabalho que eu fazia, então para quem não é da área, eu vou só dar um panorama. O design de interiores, a gente trabalha com o cliente final, né, a pessoa que vai morar naquele imóvel. Então é o sonho dele. Então a gente tem que levar em consideração cada detalhezinho do imóvel. Então a cor da parede, o detalhe do piso, o detalhe do puxador da marcenaria.
Então, tudo isso demandava muito tempo, muito esforço do designer. E eu queria um serviço mais rápido, mais prático, mais objetivo, que eu conseguisse fazer. Não queria passar tanto tempo com o cliente. Então, eram meses fazendo o projeto, depois meses fazendo a obra. Aí, quando ficava pronto o imóvel, a gente não conseguia terminar para ter foto, para ter portfólio, porque aí entra toda a parte de decoração. E era muito tempo e isso acabava me desgastando, a parte de obra. E aí o homestaging, a diferença é que a gente trabalha com o objetivo de acelerar a venda do imóvel. Então não tem tanto um contato muito direto com esse cliente. E quando a gente tem, como a gente quer vender, ele não interfere tanto no nosso trabalho. Então é um trabalho muito mais rápido, muito mais prático, mais objetivo. Eu consigo ter portfólio porque eu preciso tirar as fotos. Então sim, o imóvel tem que ficar lindo. E foi um trabalho muito mais rápido. E aí, o que que acontece? As pessoas, eu fazia parte de vários grupos de profissionais de arquitetura, de design, a gente se encontrava em eventos, e as pessoas começaram a se interessar pelo que eu estava fazendo. E foi aí que eu decidi abrir, fazer um workshop, alguma coisa nesse sentido, e comecei a me abrir para essa parte dos cursos e dos treinamentos. Então, em 2018 foi um ano que eu compartilhei muita informação, muito conteúdo. E eu sempre busquei também bastante informação. Então, sempre frequentei, sempre não, comecei a frequentar eventos do mercado imobiliário, porque até então eu só frequentava eventos da área do design de interiores, que era o que eu fazia. Então, para quem quer fazer transição de carreira, eu acho que esse é um ponto muito importante. Você precisa fazer network com as pessoas que você, né, com aquele nicho que você quer atuar. E por Sim. mais que você não entenda nada ou que você seja uma área completamente diferente, não, sabe, vai lá, se intromete, participa dos eventos, feiras do setor, sabe? Eu acho que tem que meter a cara, assim, tem que ir. E Ver e foi o que ser eu visto. fiz. Exatamente, foi o que eu fiz. Eu comecei a frequentar esses eventos e comecei a ver quais pessoas tinham a ver com o meu trabalho, o que poderia, sabe, fazer um elo, assim, pessoas também que além, porque assim, eu sempre na vida eu falo que assim, a gente tem o dinheiro, que é super importante, né, a gente precisa valorizar isso, mas a questão do caráter, a questão de você se identificar com a personalidade das pessoas também é super importante. Por isso que toda vez que a Lia me chama para fazer alguma coisa, eu sempre topo na hora, porque a gente sempre se conecta bastante, a gente tem os mesmos valores. E aí eu comecei a buscar isso também dentro desse mercado. Eu acho que todo mundo tem o joio e o trigo. Eu falei, olha, essa pessoa tem a ver com o que eu faço, eu vejo que ela tem esse mesmo objetivo, essa mesma proposta, e comecei a me linkar com esses profissionais. Então, a questão do curso foi algo que foi acontecendo um pouco naturalmente, porque eu compartilhei ali com aqueles grupos de pessoas, elas queriam saber um pouco mais e as coisas foram surgindo. Eu conheci uma pessoa que tinha um espaço, um coworking para arquitetos e designers, e ela sempre fazia eventos, e ela se apaixonou pelo homestage, ela queria que eu estivesse lá todo mês fazendo evento com ela. Então as coisas foram caminhando e eu fui melhorando e aperfeiçoando. Então o curso surgiu muito dessa necessidade de outras pessoas terem um conteúdo, um conhecimento que até então não tinha no Brasil. E aí isso é muito legal porque faz a gente, quanto mais você compartilha, cada vez mais você precisa se extrapolar, quebrar as suas barreiras. Então, tem hora que eu falo, Aperfeiçoar, né? gente, o que eu vou compartilhar? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí chega uma hora que você fala, não aguento mais fazer isso porque é mais do mesmo, deixa eu ver o que eu posso fazer de diferente. E foi aí que eu trouxe algumas soluções para o mercado brasileiro. Como eu falei, dos móveis cenográficos, que eu consigo mobiliar e decorar um apartamento com custo mais acessível para o meu cliente, mas com uma boa lucratividade para mim. Coloquei, né, aquelas coisas que eu gostava de fazer, manuais que eu não fazia no design de interiores, porque a gente trabalha muito com computador, maquete eletrônica, então a gente deixa essa parte manual que normalmente o profissional gosta de lado e no homestage eu consigo fazer isso. Então eu trouxe essa bagagem. E aí os cursos também, ele te dá uma boa visibilidade porque você é vista, né, como uma mentora, você forma profissionais
esses profissionais falam de você. E aí é toda uma, sabe, uma cadeia que vai se formando em cima disso. Você acaba sendo referência porque você está compartilhando conteúdo e ajudando outras pessoas. E muita gente fala, mas eu vou dar curso, eu vou formar outros profissionais que vão competir comigo. Tem muita gente que pensa nisso, né? E assim, eu sempre tento olhar para a abundância, por mais que às vezes seja difícil, ainda mais agora é momento de guerra, tudo, mas acho que a gente tem muita coisa boa e a gente tem muito mercado. Se eu falo do homestaging, hoje é em média 14 milhões de anúncios de imóveis, em torno de 400 mil corretores atuando. A gente tem em média 70 milhões de visitas dentro dos portais para 14 milhões de anúncios de imóveis. Uau! Então tem um mercado muito grande. Então, por E mais você que eu também veja. está consolidando, né, Chay? Você está consolidando uma profissão. Então, é legal isso, né? Como você é pioneira, você está consolidando pessoas profissionais para trabalhar nessa profissão. E se você consolida, deixa as pessoas mais preparadas e profissionais para aquela área, a área também é mais respeitada. Então, de qualquer forma, você está contribuindo por uma profissão, né? Num geral. Então, isso é muito legal esse trabalho que você faz. Uma coisa, pessoal, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Pode colocar aqui, que aí eu faço a pergunta para ela, vocês me ajudem também, que às vezes vocês têm alguma curiosidade para perguntar, aproveitem. Uma coisa que você falou, que eu achei super legal, com relação à transição de carreira, é super comum hoje em dia isso acontecer. Eu estava hoje num consultório com uma moça e ela estava perguntando: o que você faz? A gente conversando e ela falou, nossa, que legal você falar isso, você me dá até um alívio. Ela era bem jovem, assim, ela ia fazer um curso de farmácia e ela estava fazendo uma transição de carreira dentro da área dela. E ela falou, eu achava que ia ser ruim para mim, poxa, eu vou começar do zero. Não, você não está começando do zero. Você já tem uma bagagem até aqui. Então as pessoas acham que transição de carreira ela é uma coisa às vezes ruim para alguém, mas ela não é, ela é comum e cada vez vai ser mais comum ainda, porque assim, a gente vai ver muitos anos. Então, assim, hoje uma pessoa de 50, 60 anos está super ativa. E aí, Exatamente. uma outra coisa que você falou que eu queria compartilhar também é exatamente isso do networking, né? Dos parceiros de negócio. Pessoal, quando você está empreendendo, quando você, na verdade, em qualquer área, quando você se coloca como um profissional, você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe da sua conversa. Essa moça mesmo que eu estava conversando, ela falou: eu vou assistir sua live hoje. Eu falei, então assista. Eu falei, eu vou falar exatamente sobre isso. Aí eu expliquei um pouco do projeto, como funcionava. Eu falei, você vai aprender muito com pessoas que já são renomadas, mesmo que seja áreas diferentes, mas às vezes o conflito é o mesmo, entendeu? As pessoas pensam em desistir, acham que é muito difícil, tem medo. E se você compartilha isso com outras pessoas, você tem mentores, você tem, às vezes, um cliente do seu lado que você não sabe, às vezes você tem um parceiro de negócio, como você mesmo falou da pessoa que tinha um espaço. Ela queria sempre que eu viesse aqui conversar, palestrar. Você tinha uma parceira ali, olha que interessante, olha que legal. Então, fiquem abertos às possibilidades que tem na sua vida, que às vezes ela está na sua frente e você está fechado a ela, porque às vezes você está muito estático com o que você quer. Chay, me fale uma coisa. Em algum momento você pensou em desistir? Então, sobre. Nossa, eu apaguei a luz e parece que a internet piorou aqui. Tá me Piorou? ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. E mais Tá ainda que eu estou travando ouvindo um tudo. passarinho no fundo, que eu estou amando esse barulho da Ah, natureza. gente, sempre tem uns passarinhos aqui. Hoje a gente foi fazer live, eles estavam fazendo uma barulheira de manhã. Eu adoro. Pode falar. Então, sobre a questão de desistir, eu acho que a gente pensa sobre isso várias vezes. Eu acho que, pelo menos eu penso sempre, eu vou dizer, sei lá, quase toda semana. Ah, mas é uma questão assim, Lia. Eu vejo assim, eu acordo, sabe? Às vezes eu tô cansada porque eu tenho um filho pequeno agora, de 1 ano e 8 meses, às vezes ele não dorme direito, eu acordo bem acabada.
Às vezes coisas do dia a dia, às vezes você não dorme direito, ou às vezes acontece alguma coisa que você fica assim, chateado, aí você fala, meu, sabe, vou ter que levantar, vou ter que fazer, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer as coisas. Às vezes você se planeja para alguma coisa acontecer e aquilo não acontece como você planejou, né? Aquela sua expectativa. Sim, Então, desistir é algo que eu acho que é comum da gente pensar, mas eu vejo que só tem um caminho, e esse caminho é para frente. A gente já construiu uma estrada, sabe? A gente já vem construindo, então não tem como muito vou desistir, vou parar. Então, acho que tem um primeiro ponto aí da gente ter uma convicção de que a gente precisa continuar, independente se a gente está cansada, se a gente está chateada, se aquilo que a gente planejou não deu certo, se a gente se sentiu frustrado. É assim, é tentar de novo. Eu falo isso muito pro Davi, e a gente acha que a gente esquece isso, né? E quando a gente olha para uma criança, toda hora eu aprendo assim, eu relembro coisas. Às vezes ele quer colocar uma pecinha ali no brinquedo e ele não consegue, aí ele, sabe, começa a chorar e começa a bater no negócio. Eu falei, filho, calma, é só você tentar de novo. E aí ele vai lá, tenta de novo, às vezes não consegue, às vezes ele consegue. Aí quando ele consegue, ele fica super feliz e ri, aí, né, grita de felicidade, porque ele conseguiu encaixar um negocinho. E na nossa vida é da mesma forma. Então tem vezes que a gente vai ficar chateada porque alguma coisa não saiu conforme a gente imaginou, mas a gente tem que tentar de novo. E às vezes ou você tenta de uma forma diferente, porque talvez aquela forma não deu certo daquele jeito, ou você precisa se empenhar um pouco mais. Tem um livro que eu li o ano passado que mudou muito a minha mentalidade sobre várias coisas, que chama O Óbvio que Ignoramos. E ele fala nesse livro de pessoas que têm muito sucesso. E o que ele traz no livro é que essas pessoas que têm muito sucesso, normalmente eles passam por quatro, em média, de muito esforço, de muita dedicação, de muito treino, até eles atingirem a fama e realmente serem um sucesso. Então tem muito esforço dos bastidores que as pessoas não veem. E as pessoas que têm verdade. sucesso, segundo esse livro, são as pessoas que mais treinam, que mais se empenham, as pessoas que chegam cedo, que saem tarde, que treinam, né, faça sol, faça chuva. E isso normalmente as redes sociais não mostram, porque a gente vive hoje um mundo instantâneo, Uhum. onde a pessoa faz uma reforma de um imóvel inteiro, de um apartamento inteiro, em 30 segundos no Instagram. Onde a pessoa emagrece em 30 segundos no Reels do Instagram, sendo que a pessoa às vezes demorou um ano para conseguir aquele resultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação que a gente faz com os outros e saber que é normal pensar em desistir, pensar, eu não dou conta, se sentir muitas vezes um fracasso mesmo. E aí você só respire fundo, né? Eu faço isso. Eu falei, eu preciso continuar. O que eu posso fazer de diferente se essa estratégia não deu certo? Eu já testei várias vezes e continua com esse mesmo resultado. Então eu tenho que mudar essa forma. E quando a E gente é, fala, pode pode falar. falar. É exatamente persistência, pessoal, né? Persistir no que você quer. E se não der certo de uma forma, tentar de uma outra forma diferente, ou analisar, parar, analisar, verificar o que você pode fazer, o que você pode persistir. Mas isso é comum. E até teve um comentário aqui falando: os desafios de um empreendedor, de um empresário, são os mesmos. São mesmo. E por isso que eu quero trazer essas pessoas para conversar com a gente, porque independente da área, todo mundo pensa nas mesmas coisas. Mas E o Lia, desistir é o que faz a diferença. O eu queria persistir. abrir um parênteses do que a gente está falando. A gente teve o Dia das Mulheres semana passada, e é meu aniversário, porque é o Dia das Mulheres no dia 9, dia 8 e eu faço aniversário no dia 9. E como a gente tem um público aqui maior de mulheres, querendo ou não, a gente tem um peso maior, porque a gente cuida da família, a gente cuida do filho, a gente tem a casa, e isso é algo que está na nossa essência, desde os antepassados. Não tem como a gente arrancar isso e ficar sem isso, sem, sabe, essa estrutura familiar. Então a gente acaba tendo muitos papéis.
Uhum. E a gente, né, fala do Dia Internacional da Mulher, mas eu acho que é uma data que eu, sinceramente, eu não fico feliz. É uma data que faz eu refletir muito o quanto nós ainda somos. A internet está oscilando, Chay, você está me ouvindo? Foi? Ah, por isso. Então, é uma data que me faz refletir muito, né? O dia das mulheres. Eu tiro, desliga a luz, então não me achei muito aqui. Mas é uma data Agora que me tá ótimo, faz. Caluz. Tá, melhorou? Ah, então tá bom. Uhum. E é uma data que, pra gente que é mulher, a gente precisa ser, né, refletir. E é importante que a gente saiba também, às vezes, delegar algumas coisas, dizer não para algumas coisas, e saber que sim, seu parceiro pode te ajudar, sua rede de apoio pode te ajudar. E é uma questão, muitas vezes, de você conversar. Porque muitas vezes a gente, mulher, a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente não pode pedir ajuda para as Uhum. pessoas. E muito pelo contrário, sabe? Se as pessoas que estão do nosso lado nos apoiam, conversa, olha, eu preciso de um tempo, eu quero fazer essa transição de carreira, ou eu quero, sabe, ter um novo cargo no meu trabalho, eu vou precisar me dedicar um pouco mais para que isso aconteça. Eu acho que é você compartilhar os seus desejos, os seus objetivos com as pessoas que estão ao seu redor e muitas vezes pedir realmente esse apoio, que para a gente é importante e a gente ainda tem muito espaço para alcançar, tá, nesse lado. Na verdade, não é vergonha pedir, entendeu? Ajuda. E ter pessoas para você contar em volta, né? A gente está aqui falando de duas mães profissionais que tem tudo isso como todo mundo, né? Mas você está falando uma coisa muito importante mesmo. E eu observo muito isso, assim, às vezes eu estou em algum lugar e eu sou muito observadora, né? Porque eu trabalho com comportamento de pessoas, então eu observo exatamente como fica muito nas costas das mulheres, muitas coisas, principalmente filho. Você observa muito que é mais a mulher que está ali com a criança, não tem muito, é só ela, assim. Isso é bem. A gente tem que ter uma postura diferente como mulher também, sabe? De conversar com o parceiro e de. Porque nós trabalhamos hoje em dia. Antigamente a mulher ficava com uma função, que era geralmente casa e filhos, e o marido geralmente era que trabalhava para trazer dinheiro para casa. Hoje não existe mais isso. Né? Hoje nós trabalhamos, hoje nós também colocamos dinheiro em casa e a gente também tem que ter a postura de também compartilhar a casa, os afazeres da casa e dos filhos também, né? Principalmente dos filhos. Aí tem uma pessoa aqui que está conversando, ela falou assim, ó, eu também sou de Goiânia, mas moro em Anápolis. Ah, meu cunhado mora lá. Sou corretora de imóveis. Tem algum profissional do seu segmento aqui para me indicar? Olha, então, aí uma outra coisa que eu queria, já respondendo essa pergunta, o que que acontece? Eu falo muito que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E assim, quando eu comecei a dar aula de homestaging e a divulgar esse conteúdo, muitas pessoas, por exemplo, ela é de Anápolis, enfim, Foz do Iguaçu, Amazonas, muita gente pede profissional, olha, tem algum profissional dessa área, dessa região, e a gente precisa enxergar o problema como algo bom e algo que precisa ser resolvido, porque através de resolver um problema é que você realmente vai ganhar dinheiro com aquilo, ou que você vai ter, né, o sucesso. Quanto mais problemas você resolver, mais sucesso você tem. Então, eu desenvolvi com os meus alunos uma plataforma, um portal, na verdade, chama Stagers de Sucesso, onde tem alguns, né, dos profissionais que se formam através do meu curso. A gente tem ali um banco de profissionais, porque, como eu falei, é difícil da gente. É uma profissão nova, então o que eu percebo? Tem muitas pessoas que procuram um profissional que não acham, e tem muitos profissionais que procuram um cliente que também não acha. Então, vou te pedir para você dar uma olhadinha nesse portal, me segue, manda mensagem lá no direct que eu ou alguém da minha equipe, a gente te passa o link, tudo certinho e te ajuda, com certeza. Então, aproveitar essas oportunidades. Ótimo.
Teve um comentário aqui, teve vários comentários. Sou empresária há 22 anos, quantas vezes não pensei, não vai dar certo. Mas nada como um dia após o outro. As coisas boas sempre vão prevalecer, as não boas. Sempre vai ter momentos que você vai pensar em desistir, vai ter medo, né? Medo de fazer alguma coisa. Chay, tem algum momento, alguma coisa que você queria compartilhar? Por exemplo, você fala assim, meu, gente, a Chay é demais. Até falaram aqui, nossa, ela é demais, ela é super sincera. Ela é mesmo, isso eu adoro nela. A gente foi conversar um pouquinho antes da live para falar, ali, o que que eu converso, tudo. Eu falei, só você falar da sua carreira profissional tá ótimo. Adoro ela porque ela realmente ela é sincera, ela fala de coração e ela compartilha muita coisa. Existe alguma história, alguma coisa que você queira compartilhar que foi um aprendizado para você e também pode ser um aprendizado para o pessoal que está aqui? Nossa, Eu sei que deve ter várias, mas assim, não sei, alguma que você falar, eu acho que essa vale a pena. assim, Lia, você tá falando, as lives que você está falando é sobre carreira, né? Sim, sim. Então, assim, a história pontual, agora eu não vou lembrar, mas talvez eu lembre daqui a pouco, mas enfim. Tá? Eu acho que é o seguinte, a gente precisa, eu tenho dentro de mim que qualquer movimento que a gente faça, a gente está impactando outras pessoas. E se for para impactar outras pessoas, que seja positivo. Então, se a gente está pensando, muda ou não de carreira, ou talvez você não vá mudar totalmente o nicho que você trabalha, talvez você vai dar um upgrade no que você faz, você vai estar impactando Sim, outras pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar muito no bem dessas pessoas e o quanto a gente consegue trazer de resultado para a vida dessas pessoas. E assim, toda vez que eu abro uma turma do meu curso, eu faço uma aula de boas-vindas e converso com alguns alunos, não consigo conversar com todos os alunos, mas às vezes eu consigo, e a gente coleciona algumas histórias de pessoas que, né, estavam às vezes até em depressão, assim, falando, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Tipo, nada me preenche. Eu já pensei em fazer isso, já pensei em fazer aquilo, já tô cansada de tal coisa, tipo, não sei mais o que fazer. Aí aparece um anúncio meu, ou alguém indica algum conteúdo meu, e a pessoa fala, nossa, é isso que eu sempre quis fazer, não sabia que chamava homestaging, não sabia que, sabe? Então, e aí você tira a pessoa daquela inércia que ela tava, daquele momento ruim, e traz uma esperança para a vida dela, né? Pessoas que eu tenho, assim, a gente fala de carreira porque só para o pessoal entender também, quando eu comecei com o Homestage, eu comecei divulgando mais para arquitetos, designers, que eram as pessoas que eu conhecia. Depois de um tempo, quando eu comecei os cursos, eu comecei a ver que grande parte dos meus alunos vinham de outras áreas completamente diferentes. Pessoas da área de TI, da área de, sei lá, de enfermagem, advogados, aposentados. E eu comecei a perceber que a grande maioria das pessoas que entram no meu curso vem de outras áreas que não seja arquitetura ou design. E corretagem. Então, para ela, era um salto muito grande sair de qualquer outra área e entrar nessa. E aí eu tenho muitos relatos de pessoas que falam, Chay, eu sempre sonhei em trabalhar com decoração, mas, né, comentando o que a gente comentou no comecinho, mas, é difícil entrar nessa área, eu não tinha como, sabe, ganhar dinheiro com isso, ou a faculdade era muito cara, ou não tinha faculdade na minha época, mas eu sempre quis fazer isso, sabe, eu gosto de fazer isso, e eu me encontrei dentro do homestaging. Então, essas histórias de como você muda a vida das outras pessoas te inspira a não desistir, porque você acorda cansada, muitas vezes frustrada, e aí você fala, nossa, mas eu preciso continuar. Olha só o impacto que eu causo na vida das pessoas. Um exemplo bem simples a gente tem uma pediatra em comum que eu indiquei para a Lia, que uma amiga me indicou e eu sim. indiquei para a Lia, a doutora Malena. E aí foi aniversário recentemente dela, a gente juntou algumas mães e mandamos uma lembrancinha para ela. Ela é uma pediatra, ela cuida da saúde do meu filho
E ela faz um trabalho, ok, ela ganha para isso, mas ela está impactando uma geração de pessoas, uma geração de crianças. Então, às vezes, a gente acha que uma coisinha simples que a gente faz é nosso dever, a nossa obrigação, mas a gente está lidando com o ser humano. Às vezes, uma palavra que você faz, você já consegue mudar a percepção das outras pessoas e isso impacta numa cadeia tão grande de outras, né, coisas assim. Às vezes você vai comprar um presente numa loja, você bem atendida. Enfim, então são pequenas ações que a gente faz e pequenos gestos que impactam profundamente na vida de outras pessoas. Então, se você está pensando em mudar de carreira ou, sabe, ir no nicho novo de algo que você já faz, você tem que fazer isso. Você tem que, se você descobrir, primeira coisa, acho que é descobrir o que você quer. E quando você descobre o que você quer, traçar um planejamento para conseguir atingir aquilo, porque você vai conseguir ajudar muito mais pessoas fazendo algo que você se identifica, que você gosta, do que algo que você realmente não gosta de fazer, que você só faz por Não obrigação. quer. É. É o ponto principal, né? Exatamente o que eu trabalho é o ponto principal, achar o que você quer. E você falou uma coisa muito legal, né? Você falou assim, eu pedi para você compartilhar e você compartilhou vários momentos. E aí você falou assim, a pessoa às vezes viu um post meu, foi indicada, viu algum anúncio e falou, era isso que eu queria, era isso que eu precisava, eu estava até depressiva. E acontece muito isso, porque a vida profissional é grande parte da nossa vida. E então a gente tem que realmente colocar muito foco nela. Por isso que é importante você saber o que você quer, o que você gosta de fazer, porque o trabalho não fica exaustivo, cansativo e chato. Porque você vai fazer todos os dias isso. E é normal você ter um momento que você está cansado e tudo mais, mas a questão maior é você não se sentir frustrado ou insatisfeito, ter uma depressão por conta do profissional. Chay, como que funciona se alguém que, né, vai assistir o vídeo aqui ou tá aqui na live e fala assim, nossa, adorei. Como é que funciona agora se ela quiser fazer o seu curso? Olha, gente, hoje, Lia, eu tenho dois cursos, que é o curso de Manual de Consultoria Lucrativa, para quem quer trabalhar à distância, online, com consultorias, ou até pode ser consultorias presenciais, dá para fazer também. Esse é um curso que a gente sempre está com vagas abertas. E para corretor, né? A moça era corretora, é excelente esse curso, porque dá para o corretor uma nova fonte de renda independente da corretagem, porque quando ele vai vender o imóvel, ele só ganha se ele vender ou se ele alugar. E com a consultoria de homestaging, ele consegue cobrar a parte esse serviço e consegue ter já um retorno financeiro. E eu tenho um curso, que é um curso focado para quem quer construir um negócio lucrativo de homestaging. E foi aquilo que eu te falei de, nossa, eu fiz workshop, eu dei palestras, eu dei cursos, e aí eu fui construindo esse curso de, né, o Homestaging Business para quem quer ter um negócio, porque eu vi que só ensinar a fazer o homestaging já não fazia sentido, porque a grande dificuldade das pessoas era como é que eu vou viver disso? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, o curso que ensina, né, além de fazer, você vender e você ter lucro e tratar isso realmente como um negócio. Esse curso a gente abre vagas algumas vezes ao ano, então se alguém quiser entender, conhecer um pouquinho mais, manda direct que eu, alguém da minha equipe, a gente responde. E aí contando, né, a questão do sucesso, eu sempre não, desde, acho que tem tem um bom tempo, deve ter quase uns 10 anos, eu tinha um sonho de morar no litoral, morar perto da praia, né? E aí fui vivendo a minha vida. Teve uma época, acho que antes de 2015, que eu tentei alguns negócios no litoral de São Paulo e acabou não indo muito para frente. Aí eu conheci meu atual marido, a gente namorou, casou e eu deixei meio esse sonho de morar no litoral de lado. E aí, com a pandemia, nascimento do meu filho, a gente acabou mudando para o interior de São Paulo, porque a família do meu marido é de lá. E esse ano, agora no começo do ano, a gente mudou para o litoral. Então, eu estou começando a atender aqui em Guarujá, Bertioga, essa região do litoral norte litoral, né, de São Paulo.
Então, se tiver alguém que quiser fazer algum tipo de trabalho por aqui, pode também contactar os serviços, além do curso. E a gente faz também consultorias, vistorias, enfim. Então, a gente tem outros serviços que a gente pode fazer até a distância para outros lugares. Então, pode falar aí com a gente também. É fácil, é Shae Homestaging, SHAE Homestaging, tá? Então, é isso. Bom, Chay, obrigada. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Tem mais um ponto que eu acho que é sobre a questão do sucesso, né? Porque eu acho que eu fiz uma época algumas lives falando sobre isso. Eu sempre perguntava o que é sucesso para as pessoas, porque o sucesso ele é muitas vezes relativo. Às vezes o sucesso Totalmente relativo. é um mês, ou pode ser um sucesso Chay, relacionado. Oi, tá me ouvindo? Voltou? voltou. Tá. Pode Uhum. ser um sucesso relacionado a realmente status. Então, o sucesso, gente, ele é muito relativo. Por isso que cada pessoa precisa colocar. Acho que, na verdade, tem que escrever isso. Eu falo muito para as minhas alunas sobre isso. Tem que escrever o que é sucesso para você. Ah, ter uma vida Definir para equilibrada, você, né, o que que é sucesso. saúde, família, dinheiro, religião, fé ou não. Sucesso para mim é ter milhões e que se exploda a família, não tô nem aí para isso, nem quero isso, eu quero ir para Gandaia. Sucesso para mim é pegar todas as meninas da festa. Então cada um tem uma visão do que é o sucesso. E para mim sucesso é tentar, eu falo tentar porque sempre tem uma coisinha ou outra que acaba puxando a gente, mas ter esse equilíbrio entre dinheiro, entre família, entre saúde, que é extremamente importante entre, né, a religião, a fé que a gente tem que ter, que é dos nossos pilares. Então, eu acho que equilibrar esses 4 itens, conseguir equilibrar isso, é realmente ter sucesso. E engraçado, você está falando de sucesso, é verdade. Ele é totalmente relativo, cada um tem isso. Quando eu converso com os meus clientes, eu pergunto: que é sucesso para você, né? E cada um responde de uma forma. E até nós mesmos podemos mudar essa definição também. Porque às vezes você está numa época da sua vida, por exemplo, no começo, onde você está querendo ganhar dinheiro, querendo às vezes comprar um apartamento, querendo às vezes comprar um carro e tudo mais, se consolidar no mercado. Ou às vezes você depois tem um momento que você quer ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque você começa a ter filhos, você quer ter uma família. Também tem isso, ela também muda. Mas se você se conhecer e olhar para isso com carinho e pensar o que você quer, fica muito mais fácil para você definir o que é sucesso. Porque às vezes você olha e você fala, o sucesso para o outro é diferente do sucesso para mim. E eu sou uma pessoa de sucesso. Porque a minha pessoa de sucesso é isso que eu defino e é isso que eu já tenho na minha vida. E você falou uma coisa muito legal. Por exemplo, quando você define o que você quer, como você acabou de falar, eu queria morar sempre no litoral. Eu tenho certeza que agora você está totalmente realizada porque você conseguiu o que você queria, a vida como você queria. Então, trabalhando com isso, tendo esse equilíbrio da vida profissional e pessoal, tendo a sua família e ainda morando no lugar onde você quer. Então, isso é muito importante, mas antes de tudo, você tem que saber o que você quer. Senão, aí você fica mais à mercê do que vai acontecer e você não define realmente o que você quer, né? Ou a vida te leva por algum caminho que você também não queira. Eu tô lendo um livro agora que eu também super recomendo, que chama Essencialismo. E aí ele fala que se você não define o que você quer e você coloca limites em relação a isso, as outras pessoas decidem por você como vai ser a Sim, sua vida. Então chega muitas vezes proposta, tipo, você pode fazer tal coisa, e aí por talvez a gente não ter uma definição clara, ou às vezes você tem uma definição clara do que você quer, mas talvez você não tenha toda aquela segurança, você começa a fazer várias coisas que vão tirando a sua energia daquele seu foco inicial. Então a gente precisa tomar cuidado e conseguir ver o momento. Então, eu quero morar no litoral. Mas eu passei por vários processos, né? Eu casei, que era uma outra coisa que eu queria, eu tive filho, então,
eu acho que tem prioridades, sabe? Em alguns momentos. Ah, eu quero isso, mas qual que é a minha prioridade nesse momento, nessa fase que eu tô? E, tipo, era bom morar em São Paulo, adoro São Paulo, mas tem algumas coisas que. Eu falava, quando eu tiver filho, eu não quero. É engraçado, né? Eu falei, quando eu tiver filho, eu não quero morar em São Paulo, porque eu nasci, né, no interior, nasci em Goiânia, eu quero que meu filho tenha uma vida mais, tipo, tranquila, sabe? Não aquela correria, agitação de São Paulo e tudo mais. E foi isso que acabou acontecendo. Quando ele nasceu, a gente mudou de São Paulo. Coisas da pandemia, entendeu? Tipo, se não tivesse a pandemia, provavelmente a gente estaria morando em São Paulo até hoje, porque meu marido ainda trabalha na empresa. Enfim, mas o universo dá tantas voltas e você precisa dar uma direcionada para ele e entender aqueles momentos. Eu tenho uma amiga que ela tá solteira, né? E ela, ai, porque eu queria namorar, casar, não sei o que. Eu falei, ai, amiga, aproveita essa fase de solteiro que você tá, se diverte. No momento certo, se você conseguir, né? Você vai encontrar alguém legal, vai ter filhos. Porque agora a fase que eu tô, a minha preocupação é, meu filho fez cocô? Como é que tá o cocô dele, sabe? Ele fez xixi? Ele acordou bem? Ele tá assim? Porque muda, né? Muda Então a totalmente, gente tem que totalmente. aproveitar o momento e não viver não tanto no passado, nem tanto no futuro. O que eu tenho hoje, o que eu consigo fazer com as ferramentas que eu tenho hoje e como é que eu consigo chegar naquele novo passo que eu quero dar lá na frente, mas não ficar nessa comparação, nessa angústia que, né, o tempo moderno traz pra gente. E a prioridade é muito importante, né? Porque saber o que que é sua prioridade hoje, é o que você falou. Às vezes, quando você tá solteiro, é totalmente uma prioridade diferente de quando você tá casado e quando você tem filhos ainda. E quando você tá se aposentando também, quando os filhos já saíram de casa. Então, saber exatamente esses momentos da sua vida. Teve uma pessoa falou aqui, que é B Ideias Homestaging. Meninas, desejo sucesso, vocês são maravilhosas. Obrigada. Chay, eu queria agradecer a sua presença. É muito bom conversar com você. Você inspira muitas pessoas. Assim, você já inspira no seu curso, né, os seus alunos, nas suas lives, quando você conversa. Já participei várias vezes, participo, né, de uma das aulas do curso também. Mas eu queria agradecer por você estar participando também aqui com o meu projeto, para a gente inspirar as pessoas, inspirar mulheres. Esse mês eu convidei só mulheres, exatamente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e porque exatamente a gente tem muitas funções, então eu gostaria que a gente compartilhasse que todos estamos juntos em todas essas funções, que todo mundo tem também, tá? Brigadão e Eu que fica à vontade agora para agradeço. terminar. Obrigado, Lia, obrigado. E eu sempre gosto muito de falar desse assunto, então sou bem suspeita. E eu acho que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? Então, não desistam dos sonhos que vocês têm. Se busquem, né, uma rede de apoio de pessoas que, sabe, que te apoiem, que façam você ir para frente. Porque você vai encontrar muitas pessoas no caminho para dizer, isso é difícil, por que Melhor que você vai, não. por que que você vai investir nisso agora? Eu tenho uma aluna que ela é uma graça, adoro ela, a Elisa. A gente fez algumas lives juntas, ela ia se aposentar e ela fala, a pessoa da minha família falava, para que você vai se aposentar? Para que você vai fazer um novo curso? Para voltar a trabalhar? E assim, muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas gostam da gente, elas querem o nosso bem. Mas só a gente sabe o que é bem pra gente, né? E às vezes você está lá trabalhando, fazendo isso, é o que te faz feliz, é o que vai te realizar, porque você está em casa, sentado no sofá ou fazendo alguma outra atividade. Então, se você tem um sonho, não desista dele e fique próximo de pessoas que te dão esse apoio. Nem que seja aqui numa live online, para você, Sim, sim. sabe, pegar um novo gás para continuar. É, Então é escolha o isso, que você obrigada. assiste também, né? Hoje a gente tem muitas coisas, né, muito conteúdo na nossa frente, mas escolha o que você assiste para te inspirar também, né? Exatamente. Obrigada, Lia. Obrigada. Espero que, né, tenha, nossas palavras tenham aí ecoado e feito algumas pessoas refletir e ajudado nesse
Não, eu tenho certeza bom, pelos comentários aqui, tivemos vários. Chay, obrigada, tá? Obrigada O mesmo por caminho. ter aceitado o convite. E até a próxima. Pessoal, quem quiser saber um pouco mais, é só vocês clicarem aqui no Instagram da Chay e tem muito conteúdo de homestaging, tem muito conteúdo muito bacana e ela tem 2 cursos para quem quiser se aprofundar mais no tema. Beijos, obrigada. Obrigada, Chay. Beijo, Beijão. tchau.